Alô pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Teacher Dirceu, sou professor de inglês na escola KNN de Promissão e vou hoje dar umas dicas para você que quer mandar bem no Enem 2020. Solta a vinheta. Bom, pessoal, o inglês no Enem é o seguinte, não tem uma matéria específica. A maneira como eles cobram é basicamente que nem eles vão cobrar o próprio português, ou seja, interpretação. Você vai ter um texto, nos diversos tipos de texto que a gente tem, né? Formas textuais, pode ser um quadrinho, pode ser um anúncio, pode ser até mesmo um texto dissertativo, ou eles vão ali opor dois textos que falam sobre a mesma coisa de maneira diferente. E o que eles vão pedir para a questão vai estar no enunciado logo abaixo. Depois a gente vai fazer alguns exercícios, vai ver como que é essa cobrança do inglês, mas é basicamente isso. Mas, teacher, o meu vocabulário em inglês não é muito extenso, eu não conheço muitas palavras, eu vejo filme, eu ouço música, mas eu não consigo decorar muitas palavras. Calma que tem jeitos que a gente pode identificar o que o texto está falando, a gente pode meio que inferir, a gente pode deduzir o que o texto está falando. Existem diversas técnicas, como por exemplo o skimming. O que é o skimming? Você vai pegar, ver o texto todo, ver algumas palavras-chave que são importantes no texto, ver o que ele é. Ah, é um texto dissertativo? É um quadrinho? É um anúncio? Ver a fonte também é importante, ver a fonte de onde veio aquilo. É uma revista? Ah, é um jornal? Foi um periódico? Aí você vai ter uma noção de como que o texto trata o assunto. E tem também a técnica do scanning. O scanning, você vai passar o olho por todo o texto e vai circular todas as palavras que você conhece, que você já viu, ou que você acredita que sabe o que é, para conseguir decifrar o que aquele texto está falando, ok? Agora, vamos dar uma olhada, pessoal, em algumas estruturas de inglês. Não tem, né, como eu passar todo um vocabulário para vocês hoje, mas eu posso ajudar vocês a identificar o que é o que numa frase. Assim como no português, a gente tem estruturas no inglês. Presente, passado, futuro e outras cositas más. Começando pelo presente, ó, vamos identificar como que a gente encontra o que é qual elemento numa frase. Olha só essa aqui, por exemplo. I work as a waiter at a restaurant in the morning. I work as a waiter at a restaurant in the morning. Numa frase normal em inglês, você vai ter o sujeito, o que ele faz, onde ele faz e quando ele faz. Aliás, isso aí já vou trazer pra gente as question words, palavrinhas que são úteis ali para você identificar, para você analisar uma frase. Primeiro, quem faz? Temos então ali o who. Quem é o sujeito. Depois tem o que ele faz. What? Work as a waiter, trabalha como garçom. Depois vem o lugar, where. Onde? Where. Where does he work? Onde ele trabalha? E por último, o momento, o tempo, in the morning, when. Esse aqui é um exemplo de frase no presente. Mais um exemplo agora, vou passar uma linhazinha aqui, escrever aqui do lado, olha só. We need to go to school by car tomorrow. We need to go to school by car tomorrow. Aqui nessa frase eu acrescentei mais uma question word. Ó, how. Como? How? De que modo? De que meio? By car, de carro. Nós precisamos ir para a escola de carro amanhã. Então, numa frase em inglês, vocês vão ter o que, vocês vão ter o quando, a pessoa ou sujeito que faz. Toda frase em inglês precisa de um sujeito, tá, pessoal? Sempre vocês vão encontrar ali, muitas vezes, um it. It também é um sujeito em inglês. São eles, ó, os sujeitos que a gente tem
no inglês, as pessoas que vocês vão encontrar na frase. Se não for o nome de alguém, né? Se não for o próprio nome próprio de alguém, vocês podem encontrar I, you, we, you, they, eu, você, nós e eles, e também he, she, it. Ele, ela, e o it é o pronome neutro. Ele é o ele e ela para qualquer coisa, animal, coisas, objetos. Aí, ó, com essa primeira galera aqui, ó, desse lado, para perguntar, a gente usa o do. E desse lado, para negar, a gente usa o don't. Com esses aqui, vai usar o does para perguntar e o doesn't para negar, ok? Esses sujeitos que vocês podem encontrar possivelmente numa frase aí, se não tiver o nome de alguém. Às vezes, né, aqui, ó, eu posso ter o nome de alguém. Joseph works. Quando eu falo sobre uma terceira pessoa, tá, pessoal? Quando eu falo sobre alguém, né, uma pessoa, nesse caso, se eu substituo Joseph na frase, vira um he, né? Ele, he. Joseph works as a waiter at a restaurant in the morning. Então, sempre vai ter, ó, uma pessoa fazendo a ação. Por que eu estou comentando isso? O inglês, eles têm menos palavras para se expressar do que no português. Então, dependendo de onde a palavra estiver numa frase, ela pode significar uma coisa, ela pode ser uma coisa ou pode ser outra. A gente tem, né, substantivos, também no inglês como no português, substantivos, verbos, advérbios. Só que, dependendo da posição daquela palavra, ela é uma coisa ou outra. Vamos, por exemplo, pegar a própria palavra work. Work, a gente viu aqui que é o verbo trabalhar, né? É o verbo trabalhar. Agora, se eu falo assim, ó, I need to go to work. Aqui já virou um lugar. To work é pro meu trabalho, o lugar do meu trabalho. Então, pessoal, ó, go to, ir para. Mas vocês podem também fazer algo naquele lugar, né? We don't, quando eu nego, lembra, né? O don't vai estar depois da pessoa, depois do sujeito. We don't talk a lot at work. No trabalho. We don't talk a lot at work. At aqui quer dizer em. Agora não tem mais uma direção, né? Não é o to work, que nem na frase anterior. Mas também o work aqui eu estou usando como um lugar e não mais como um verbo que nem estava aqui em cima. Pessoal, agora vamos dar uma olhadinha também no passado. Olha só, eu mostrei para vocês, né, que a gente tem no presente todos aqueles sujeitos e dois tipos diferentes de auxiliares. No inglês, para fazer uma pergunta e para negar, eles vão usar auxiliares que nem o don't e o do antes da pessoa. Agora, no presente tinha do, don't, does e doesn't. No passado, você vai ter did... Peraí. Did e também o didn't. Vou colocar ele aqui, já vou preencher. Por exemplo, uma pergunta no passado. Ela assistiu um vídeo sobre bolos assados noite passada? Did she watch a video about baked cakes last night? Fiz a pergunta. Agora, se eu for negar, she didn't watch a video about baked cakes. Nananana. Agora, se eu for afirmar no passado, vocês vão encontrar o verbo desse jeito aqui, ó. She watched
She watched a video about baked cakes last night. Nessa frase, então, eu vou ter, né, a pessoa, o que ela fez, aqui é um verbo, depois o que ela assistiu e o momento também, last night. Esse aqui, pessoal, que a gente chama de um verbo regular, ok? É um verbo regular. Significa que para eu passar ele para o passado, eu vou só acrescentar o ed. Alguns verbos você nem vai precisar acrescentar o ed, já termina com a letra e, você só acrescenta o d, mas é dessa maneira que eu vou identificar uma frase que está no passado, ok? Bom, pessoal, então, a gente viu já presente simples e o passado simples. E agora vamos falar um pouquinho sobre o famoso verbo to be, que no inglês é o verbo ser, estar. Pode significar as duas coisas, né? To be, desse jeitão aqui, quando o verbo está com o to na frente no inglês, quer dizer que ele está no infinitivo, ele está ali cruzinho, paradinho, ninguém usou ele ainda. Para eu usar o verbo to be, vai depender do sujeito, I, you, we, they, he, she, it. Vou separar dessa forma, um pouquinho diferente para vocês vão entender por quê. Olha só, com I exclusivão, I am, eu sou. Com esses três aqui, are. Sempre are, porque é o são, estão. Você, pessoal, essa palavrinha aqui, na verdade, o you significa você ou vocês. Por isso que eles já vão usar o are. E por último, aqui embaixo, com esses três, a gente usa o is, que significa é ou está. Então, am, sou, estou, are, são, estão, is, é, está. Um exemplo de frase. I am reading. Olha só, read é o verbo ler. Quando eu acrescento o ing no inglês, quer dizer que ele está na forma contínua. Depois, é claro, de um sujeito, né? E aqui do auxiliar, significa que ele é verbo. I am reading, eu estou lendo a text for an name. I am reading a text for an Enem. Eu estou lendo um texto para o Enem. Agora um exemplo com o are. We are analyzing samples from the lab. Nós estamos analisando amostras, samples, amostras do laboratório. E para fechar aqui com o is, olha só. She is working hard to be approved. Ela está trabalhando muito, ela está trabalhando duro para ser aprovado. Olha o to be aqui, de uma forma diferente, né? Aqui, o to ele também pode significar para, pessoal. Então, se eu vejo desse jeito, depois de um verbo, para ser, para estar, poderia ser, né? Mas nesse caso, para ser aprovada. A palavra approved, nesse caso, está como uma qualidade. Dica importante, olha só, muitos verbos eles vão ser passados para o passado, na verdade para o particípio, para transformar numa qualidade, num adjetivo, que nem no português, né? Quando eu falo, por exemplo, braço quebrado, break, to break, seria o verbo quebrar. Agora eu quero transformar em qualidade. Broken arm. Braço quebrado. Então, às vezes, lembra da dica, depende do que é a palavra, onde a palavra está na frase, ela é uma coisa diferente. Aqui, vem do verbo break, presente break, depois broke e broken. Para eu falar, então, como qualidade, vai estar antes
da coisa, antes do meu objeto. Sempre qualidade em inglês, pessoal, vai vir antes do objeto. E não é só desse jeito, não é só no passado que pode ser uma qualidade. Vamos pegar, por exemplo, o verbo reading. Reading aqui está como uma ação, né? Lendo, estou lendo. Agora, se eu tenho um reading glasses. Reading glasses são óculos de leitura. Glasses, óculos, também pode ser a palavra vidro ou copo, né, no plural. Reading glasses, óculos de leitura. Quando eu tiver uma qualidade com o ing, quer dizer que é para fazer aquilo. Reading glasses. Ou um outro exemplo. Peraí, deixa eu apagar essa aqui. Eu posso ter também uma cooking pan. Uma panela de cozinhar, uma panela para cozinhar. Quando vocês têm dessa forma aqui, então, ó, fica ligado, fica atento se não tem nenhum objeto, alguma coisa depois e não está antes de um, aliás, não está depois de um sujeito. Se eu tiver aqui, ó, I am cooking, ou she is cooking, ou they are cooking, opa, é verbo. Ah, não, pera. Tá mais lá no meio da frase, tá falando sobre alguma coisa, algum objeto, identifica, dá uma olhada nisso. Ah, não, aí, ó, nesse caso é uma qualidade também. Qualidade, então, pode ser uma palavra no passado ou também com o ing desse jeito, beleza? Verbo to be é bem simples, pessoal, é só vocês pegarem e gravarem os auxiliares correspondentes com cada um dos sujeitos, né? Temos 3 aqui no presente e pronto. Mas também pode ter o verbo to be no passado, pessoal. Fica até mais simples, porque aqui a gente tem 3, né? 3 auxiliares. Agora, no passado, ao invés de falar eu sou ou estou, para falar que eu era ou que eu estava, aí são esses aqui, ó. I was, you, we, they were, e he, she, it was também. Esse aqui é o auxiliar do passado no singular. Era, estava, né? Era, estava. Eu era ou eu estava. Ele, ela ou ele, ela para coisas e animais. Era ou estava. Esse aqui é o éramos, estávamos. Um exemplo agora de frase. I was checking my emails last night. Eu estava checando meus e-mails noite passada. Um exemplo com were. They weren't. Dessa forma aqui, na negativa, pessoal. They weren't watching movies at home. Eles não estavam assistindo filmes em casa. At home é sempre a sua casa, tá, pessoal? É a casa da pessoa com quem você está falando, dependente. Um at home, veja como um em casa. E aqui, com o he was. Deixa eu ver. Não, vamos fazer uma pergunta agora, ó. Was he? No inglês, quando vocês verem um auxiliar antes do sujeito, quer dizer que é pergunta. Rola uma pergunta ali. Was he sleeping yesterday afternoon? Was he sleeping yesterday afternoon? Ele estava, ou estava ele, né? Fica desse jeito. Estava ele dormindo ontem de tarde? Afternoon, período da tarde. Pessoal, aliás, dica, períodos, ó, vocês podem encontrar morning, afternoon, night, evening, ok? Momentos do dia bem comuns você encontrar num texto, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre futuro. Tem 2 maneiras de
falar de futuro em inglês? Por enquanto, a gente vai ver uma só. Para falar de futuro, galera, a gente vai usar o will. They will. Eles irão. Essa palavra já joga a frase para o futuro. They will study for Enem tomorrow. Eles vão estudar para o Enem amanhã. Dessa maneira aqui eu afirmo. Se eu quiser negar no futuro, will not. Will not. Pronto, passei para negativo. They will not study for Enem tomorrow. Aí, olha só. Aqui, a gente vai grudar o will com o verbo para passar para o futuro. Não preciso pôr nada entre eles nem nada do gênero. E, ó, palavra study. Study aqui está como verbo estudar. Só que também pode ser os estudos, né? Her studies are going well. Her studies are going well. Os estudos dela estão indo bem. Olha só, aqui não é mais o meu verbo, né? Aqui o her studies virou o sujeito. Virou o sujeito, eles estão indo bem. Vira meio que um they quando eu transformo essa palavra numa palavrinha de sujeito, ok? Agora, vamos falar um pouquinho dos modais, verbos modais. Verbo modal em inglês, pessoal, é aqueles que eles não funcionam sozinhos. Não dá para eu usar eles sozinhos. Eu sempre vou precisar de um verbo de ação, algo acontecendo junto com eles. Por exemplo, tem um bem famoso que é para falar do futuro, que é o famoso will. I will. Eu irei. I will. Deixa eu ver. Travel abroad this year. I will travel abroad this year. Eu vou viajar para fora do país, abroad, para o exterior, para fora do país esse ano. Aí, se eu quisesse negar, will not e mesma lógica do verbo to be. Aliás, de todas as estruturas do inglês. Pessoal, quando vocês verem um auxiliar antes da pessoa, antes do sujeito, quer dizer que está rolando uma pergunta. Para eu negar, eu vou sempre acrescentar o not. Fica will not. Will é um dos verbos modais que a gente pode ter. Um outro é o can, o famoso can. They can speak 3 languages. They can speak 3 languages. Eles podem falar, eles conseguem. O can é o poder ou conseguir. Eles conseguem falar 3 idiomas. Um outro exemplo de verbo modal que vocês podem encontrar também é o could, que seria o can no passado. We could go to that concert. Vou acrescentar um if aqui. If we had money. Conforme eu falei, o could, pessoal, ele é meio que um passado do can. Então, ele vai significar podia ou poderia. Nós poderíamos ir naquele concerto se nós tivéssemos dinheiro. Agora, mais um verbo modal. Ó, como vocês podem perceber, eles não funcionam sozinhos. Eu não posso usar o could sozinho. Sempre vai ter que estar junto com um verbo de ação. Ó, will travel, travel, viajar. Can speak, speak, falar. Could go, go, ir. Agora, vamos ver o must. She must be here early. She must be here early. Ela deve, o must é o deve com certa obrigação. She must be here early. Ela deve estar aqui cedo. Temos um outro deve que seria menos obrigação, é o deveria, famoso também, aparece bastante, que é o should.
They should find a new place to live. Eles ou elas, tá, pessoal? Porque o they pode ser eles ou elas. They should find a new place to live. Eles deveriam encontrar um novo lugar para viver, ok? Ó, mais um verbo modal bem famosinho também. Vou colocar ele aqui embaixo. Esse aqui, ó, que é o would. He would like some coffee. He would like some coffee. Ele gostaria. Would like, would é o iria. Eu junto eles dois, pessoal, para passar aquele verbo para a forma de condicional. Esse aqui é um condicional. Ele gostaria de um pouco, de algum café. Bom, pessoal, essas são algumas estruturas do inglês, algumas estruturas bastante importantes que vão ajudar vocês a identificar as frases, a encontrar coisas no texto. E na próxima aula a gente vai falar sobre alguns exercícios, a gente vai ver alguns exercícios que caíram em Enems anteriores, ok? Até já!